Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos Nunes e hoje a gente vai dar encerramento à leitura do Dom Quixote, né, esse clássico imortal aí do Miguel de Cervantes. E como eu já disse nos meus vídeos anteriores, né, que eu fiz a leitura da primeira parte e aqui do livro apócrifo, vou deixar os links aí também para quem não assistiu, né, e convidar a todos para assistir desde já. Então eu dei continuidade ao Dom Quixote original, depois da leitura do apócrifo, eu li no Kindle. Ela é bem diferente da primeira, assim, em alguns aspectos, mas dá uma continuidade bem homogênea para a história, né? Ela é diferente em alguns aspectos inicialmente estruturais. Ela não é dividida em partes como a primeira. Ela não tem aquelas inserções de histórias, né, de outras histórias, de outras pessoas, de outros personagens dentro da história do Quixote. Até tem uma história ou outra, mas de forma bem mais rápida. Ele escreveu essa segunda parte 10 anos depois da primeira. E entre uma e outra teve aqui o lançamento desse livro apócrifo, que seria uma continuação do primeiro livro, mas escrito por um outro autor. E ele não gostou nada dessa história e ele utilizou esse fato de maneira soberba aqui na segunda parte do Dom Quixote. O que nós vemos aí nesse segundo volume é que esse livro, esse primeiro volume, já foi publicado e já está correndo o mundo e o Quixote já está famoso. Tanta gente já leu o livro que ele já se tornou um ídolo conhecido em toda a Espanha. A história começa, como eu disse, um mês depois da última saída do Quixote, em que ele retornou. Pelo seu comportamento, pelas leituras que anda fazendo, parece que ele se recuperou dessa situação, dessa loucura de se achar um cavaleiro andante. Ele recebe a visita do Sancho. Nessa visita, ele declara ao Sancho que ele pretende sair novamente, ele pretende voltar, né, à vida da cavalaria andante. E ele comunica isso para os familiares, a sobrinha dele fica horrorizada e culpa o Sancho por conta disso, né, que ele estava muito bem e foi só o Sancho aparecer para virar a cabeça dele novamente. Da mesma forma que no primeiro livro, ele é bem divertida, são vários fatos, tem como essa narrativa, né, eu disse no início, que ela é de forma mais fragmentada do que no primeiro, os episódios são narrados de forma mais rápida. Então nós temos aí uma grande quantidade de acontecimentos, de aventuras do Dom Quixote, cada uma mais louca e mais engraçada que a outra. Ele continua o mesmo, né? O Sancho também desfiando assim, os seus ditados a todo momento. Em vários momentos, em várias ocasiões, o Quixote até menciona isso. Um ditado, ele bem empregado, ele enriquece o falar. Mas da forma como o Sancho coloca, né, um atrás do outro, isso acaba se tornando um erro, uma coisa muito cansativa. E assim, entremeado entre uma aventura e outra, o Sancho e o Quixote vão conversando e a gente percebe aqui também que o Quixote analisa e passa para o Sancho, né, reflete sobre vários acontecimentos, aí, sobre várias situações da humanidade. Ele fala sobre a nobreza, sobre o dinheiro, sobre os governantes, sobre livros. Em vários momentos também ele enaltece o teatro, né, que era uma das grandes paixões do Cervantes, em que inclusive era o sonho dele ser reconhecido como dramaturgo. Ele não teve esse reconhecimento. Fala da poesia, da importância da poesia. E aí a gente, justamente nessas ocasiões, a gente fica em dúvida aí sobre realmente a loucura, o que é loucura, até onde vai a loucura e a sanidade do Dom Quixote. Uma outra situação que ocupa grande parte do livro é que ele tem conhecimento com uma família de nobres, né, que já leram o livro anterior e sabem já que o Dom Quixote é louco, e resolvem tirar sarro da cara dele. E durante uma boa parte do livro,
eles ficam hospedados nessa mansão desses nobres e eles são sujeitos a todo tipo de piada, de brincadeira, de situações ridículas que expõem eles ao ridículo. E a tudo o Dom Quixote sempre acreditando que são grandes aventuras, que são situações mágicas, que são obstáculos colocados à sua frente pelos mágicos inimigos dele, e por aí vai. Inclusive, uma dessas situações é que esses nobres realmente colocam o Sancho no governo da tal ilha que ele tanto almeja, que na verdade não é uma ilha, é uma aldeia lá que é subordinada a eles, mas eles montam toda uma estratégia para o Sancho realmente se achar governador, né, dessa ilha, e todas as dificuldades que eles colocam no seu caminho para, né, tirar também o sarro aí da cara dele. E o interessante é que quando o Sancho vai assumir o governo da ilha, o Quixote chama ele no canto e lhe dá diversos conselhos sobre, né, como deve se comportar, qual deve ser o papel de um governante, como ele deve obter o respeito da, da população, né, a qual que está subordinada a ele. E é um trecho bastante interessante, bastante reflexivo, até mesmo para os nossos dias atuais. E aí a gente vê, né, como um livro de 1614, 15, como ele é atual até os dias de hoje, como tem certos comportamentos que estão dentro do ser humano desde sempre, certas atitudes que a gente vê aí nos nossos governantes que já estavam aqui num governante de 1615. Eles se encontram aí se envolve com uma companhia teatral, com leões, com macaco adestrado, todas as situações são bastante interessantes, bastante cômicas, muito engraçadas. Mas os momentos mais deliciosos do livro, pelo menos acredito eu, para quem tenha lido o livro apócrifo, é quando Quixote descobre a existência desse livro aqui. E para quem não leu esse livro aqui, entende perfeitamente, mas acredito que no mínimo atice a curiosidade de saber do que ele está falando. Porque muita gente deve ler esse trecho achando que eles estão falando de um livro fictício, né? E a gente percebe aqui toda a raiva que o Cervantes ficou da existência dessa obra aqui, da autorização de publicação dela. Tanto que ele cita em vários momentos e ele faz até questão de desmentir algumas situações narradas aqui, como, por exemplo, um dos fatos principais aqui do livro apócrifo é a participação que ele tem de um torneio na cidade de Saragoça. E no livro original, Quixote realmente está se dirigindo para a cidade para participar desse campeonato, mas ao saber da existência dessa história, ele resolve mudar de caminho justamente para desmentir o autor aqui do apócrifo, que ele jamais esteve em Saragoça. O Sancho também fica revoltadíssimo quando descobre que nesse livro aqui ele é tratado apenas como um beberrão e comilão, que na verdade mas ele fica indignado com isso e com o erro que o autor aqui teria cometido de colocar a esposa dele como Mary Gutierrez, quando na verdade ela se chama Teresa Panza. E uma cena que nós temos aqui, eu vou ler, que eu achei sensacional. Tem uma criada, numa determinada situação, num determinado momento aqui no livro, tem uma criada que se apaixona pelo Dom Quixote. E é também muito engraçado ver como o Quixote foge dela, ela se declara para ele, mas só que ele é extremamente fiel a Dulcinea, né? Nem pensar em ter um relacionamento. Ela chega a ter aí um colapso quando o Quixote a repudia e passa um tempo desacordada, teria supostamente morrido e ido ao inferno. E depois ela narra a ele o que foi que ela viu lá no inferno. Ela viu um grupo lá de diabos jogando bola.
Só que em vez de bola, a bola comum, eles jogavam bola com livros. E ela relata então: na primeira rebatida não ficava uma pelota inteira, nem dava para aproveitar outra vez. E assim despedaçavam livros novos e velhos, que era uma maravilha. Num deles, novo, flamante, bem encadernado, deram uma bordoada que o destriparam todo, espalhando folhas à torto e à direito. Um diabo disse ao outro: Vede que livro é este? E o diabo respondeu: Esta é a segunda parte da história de Dom Quixote de La Mancha. Mas não foi escrito por Cid Hamet, o primeiro autor, e sim por um aragonês que se diz natural de Tordesilhas. Tirai-o daqui, respondeu o outro diabo, e jogai-o nos quintos do inferno, para que meus olhos não o vejam mais. É tão ruim assim? Perguntou o outro. Tão ruim, replicou o primeiro, que nem eu conseguiria fazê-lo pior, mesmo de propósito. Por aí, por esse pequeno trecho, a gente vê, né, como o Cervantes aí ficou com raiva da escrita desse livro apócrifo. O livro é bom, vale muito a pena ser lido e dá uma outra dimensão à segunda parte do Quixote. Para concluir, eu fiz aí algumas leituras complementares de textos aí que eu achei na internet, muita coisa falando sobre essa situação da loucura, até onde vai realmente a loucura e a lucidez do Quixote. Também alguns documentários e vídeos aí de palestras que eu assisti sobre a obra, tem muita coisa na internet. Eu vou deixar o link de um documentário do History Channel, que eu achei bastante interessante sobre o autor e sobre o contexto geral da obra. Acho que vale a pena assistir para dar uma complementada aí, bem legal na leitura. E li também aqui o Dom Quixote das Crianças, do Monteiro Lobato, que eu ainda não tinha lido. Eu sei que o Lobato era um grande admirador do Dom Quixote, e inclusive no livro O Pica-Pau Amarelo, ele ocupa uma grande parte da narrativa. Para quem ainda não leu, quem não conhece, no Pica-Pau Amarelo, a turminha lá do sítio consegue convencer a Dona Benta a comprar umas terras vizinhas e ali instalar todos os personagens dos mundos fictícios, né, dos mundos da fábula. E todos vão morar lá, os heróis gregos, as princesas e todos os personagens das histórias. E um dos que vão morar lá é o Dom Quixote e o Sancho Panza. Inclusive vão morar lá o Dom Quixote e o Sancho Panza. Só que como eles não têm pouso certo, né, eles não têm casa, eles vão morar, vão ficar na própria casa do sítio ali convivendo com a família. E é muito engraçado, né, porque essa interação aí deles, né, desses personagens com os personagens do sítio, é muito interessante. E tem conversas dele com outros heróis, com heróis gregos, né, o Belerofonte, e ele quer atacar a Quimera e outros monstros mitológicos. E muito interessante ver como o Lobato colocou né, manteve o espírito do Quixote envolvido ali dentro da vidinha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois ele escreveu esse livro aqui, esse já é bem mais, né, fiel à história, realmente é a Dona Benta contando a história do Dom Quixote, porque ela no início ela já diz que é uma linguagem difícil, que a tradução que ela tem é a famosa tradução dos Viscondes, e é uma leitura muito difícil, muito válida, mas muito difícil ainda para a idade, para o nível intelectual das crianças. Então ela vai lendo a obra, mas adaptando de forma que as crianças entendam. Então, para crianças, é uma adaptação sensacional. Acredito que vale muito a pena para introduzir as crianças no universo aí do Dom Quixote e talvez mais tarde, né, queiram ler a obra original, como aconteceu comigo. Que se vocês voltarem lá no primeiro vídeo, eu conto direitinho essa história. Mas então fica aqui a dica para quem gostar aí quem tiver interesse em despertar as crianças para Dom Quixote, está aí uma boa dica, o Dom Quixote das Crianças, do Monteiro Lobato. Essa leitura foi uma leitura extremamente proveitosa, muito agradável. Foram 3 meses aí de imersão
nesse universo maravilhoso criado pelo Cervantes. E para terminar, eu queria deixar aqui ler um trechinho do que o Cervantes escreveu aqui, que parece que realmente ele estava prenunciando o futuro, né? Não sei se isso por autoelogio ou não, se a intenção foi essa. Mas olha que interessante. Todos os que gostam de histórias como essa devem se mostrar realmente agradecidos a Cid Hamet, seu primeiro autor, pelo cuidado que teve em contar as minúcias dela, sem deixar de mostrar com clareza coisa alguma, por menor que fosse. Pinta os pensamentos dos personagens, revela suas fantasias, responde às perguntas tácitas, tira dúvidas, desembaraça os argumentos, enfim, oferece a última partícula que o mais curioso pode desejar. Ó célebre autor, ó feliz Dom Quixote, ó afamada Dulcinea, ó divertido Sancho Panza, possam juntos e cada um por si viver inumeráveis séculos para prazer e entretenimento universais de todo mundo. Ele estava ou não estava pronunciando aqui o sucesso que esse livro faria e que hoje, séculos depois, a gente está lendo aqui com o mesmo prazer com que o povo dessa época lia, e não é à toa que ele é considerado talvez o melhor livro de todos os tempos. Com certeza vai durar séculos a fio, alegrando muitos e muitas gerações de leitores. Tá bom? Então, por enquanto é só, a gente fica aqui, por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau para vocês.